Gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe, há 2 semanas atrás, alguém fez a seguinte pergunta. Olha, aliás, estava questionando a Bíblia, estava questionando Deus. E a questão era a seguinte: por que Deus escolhe um povo em detrimento de outros povos? Veja aqui que Deus está escolhendo Abraão, está escolhendo o povo de Israel. E ele entendia que isso estava sendo feito em detrimento. Deus estava privilegiando um e desprezando o outro. Estava escolhendo Abraão e sua descendência em detrimento de todas as demais famílias da terra, de todos os demais povos. Era assim o seu entendimento, e ele questionava: por que Deus faz isso? Eu tive uma longa conversa com essa pessoa, e a resposta é basicamente a mensagem que eu trago para vocês hoje. Quando a gente lê e observa bem esse texto que nós acabamos de ouvir, o que a gente nota? Que Deus escolheu Abraão não em detrimento dos demais povos, mas em favor dos demais povos. Não é isso que está dito aí? Deus primeiramente o abençoa Abraão, e já dá uma responsabilidade para ele: ser tu uma bênção. Deus o abençoa, o chama, o convoca e lhe confere uma missão, e faz uma promessa. E nessa promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, o chamado de Abraão envolve todas as nações, todos os povos, todas as famílias da terra. Deus não está privilegiando um em detrimento dos outros. Deus está escolhendo Abraão e fazendo dele um missionário. Deus está escolhendo este povo e o vocacionando, dando a este povo uma missão de ser ele agora um canal, um veículo da bênção de Deus. Deus não ama mais a Abraão do que ele ama a Ló, por exemplo, seu sobrinho, que constituirá uma outra família, um outro povo. Deus não ama mais os americanos do que ama os iraquianos. Não ama mais os judeus do que ama os árabes. Deus não é Deus dos judeus. Este Deus a quem nós servimos, quando lemos o Gênesis, descobrimos que ele é o criador de toda a humanidade. Ele é o criador de Adão e Eva, e de Adão e Eva procedem todas as tribos, todos os povos e todas as nações. Todos são filhos amados de Deus, em um certo sentido. Assim como o filho pródigo era amado pelo pai, apesar de ter se desviado, se distanciado. Veja que o pai não abandona seus filhos, são seus filhos que o abandonam. Deus não abandona as nações, são as nações que abandonam a Deus. Deus deseja, como Jesus, amparar todos os seus filhos. Assim como a galinha ampara e cuida de seus pintinhos, assim Jesus anseia abraçar, acolher, dar aconchego, dar proteção, dar bênção para toda a humanidade. Mas muitos não querem esse abraço, não querem esse aconchego. Deus não quer filhos contrariados dentro de sua própria casa. Então permite que eles sigam o seu caminho. Deus não vai obrigar você a ir para o céu. Será essa a sua preocupação? Fica sossegado. Não força a barra. Não vai converter você a fórceps. Deus concedeu a cada um de nós o livre-arbítrio, e as próprias nações.
Deus procura o homem e procura alcançar o homem pela via do amor, pelo caminho da fé. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Quando Cristo foi levantado na cruz, pelo seu amor ali demonstrado, Ele atrai a muitos, Ele conquista as nações. Irmãos, a gente vê isso nas páginas iniciais já das Escrituras, que esse propósito de Deus, essa vocação de Deus é para a humanidade inteira. Veja só, observe que nos capítulos iniciais de Gênesis, nos 11 capítulos, nós temos 4 grandes histórias. A história da criação, que culmina com a criação do homem, Adão e Eva, e que ali vamos ter a história da queda de Adão e Eva. Depois temos a história do assassinato que Caim comete, matando o seu irmão Abel. Depois temos a história do dilúvio. E por fim temos a história da Torre de Babel. Esses 4 episódios estão ali, sendo registrados nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Nós lemos hoje o texto do 12º capítulo. Mas os 11 primeiros capítulos contam 4 histórias. E o interessante é notar um padrão que se repete em cada uma das histórias. E que padrão é esse? Repare que em cada história nós temos 4 elementos. O primeiro elemento é a descrição do pecado. O segundo elemento é um discurso de Deus. O terceiro elemento é a punição, que é dada, o castigo que é aplicado ao pecado. E o quarto elemento é o elemento da graça, da misericórdia, da provisão divina, da cura do Senhor, da redenção. Veja, primeiro, com a queda de Adão e Eva, a descrição do pecado está ali. Eles cometeram o pecado e o pecado é descrito. Na sequência nós temos Deus falando, um discurso de Deus. Deus fala com Adão, Deus fala com Eva. Temos, digamos assim, a administração da disciplina. A punição ali é comunicada. Em seguida, o quarto elemento também é visto, a graça. O elemento da graça está já na promessa de que o descendente de mulher surgiria e pisaria na cabeça da serpente. O elemento da graça também está em que Deus tenha providenciado roupa como um sinal do seu cuidado em favor de Adão e de Eva. Bem, vimos os 4 elementos da primeira história. E na segunda história, no assassinato de Caim, temos a descrição do pecado. Caim matou Abel. Deus não fala também nessa história. Há um discurso da parte de Deus. Deus fala com Caim. E o terceiro elemento também nos está presente, a punição. Caim é punido e a punição está ali descrita. E o quarto elemento da graça está também presente, que Deus providencia uma marca, um sinal. Esse sinal não era de maldição, esse sinal era de bênção, de proteção. O sinal que ficou na testa de Caim era para protegê-lo, para que ninguém viesse a se vingar de Caim, fazer justiça com as próprias mãos. Olha só, os 4 elementos estão aí presentes na segunda história. Qual é a terceira história? A do dilúvio. E o pecado era escrito, o pecado, a calamidade que se abateu, o caos que se estabeleceu em toda a humanidade. A descrição do pecado está lá. Depois temos o discurso de Deus. Deus fala com Noé. Deus se manifesta falando. E temos ali a punição, que é o próprio dilúvio. E qual é o elemento da graça? Está na arca de Noé, na escolha desse homem para preservar a humanidade e sua família e sua descendência, e até no próprio arco-íris posteriormente, que é sinal da aliança, do pacto que Deus está fazendo, do amor, da piedade, da misericórdia. 3 histórias, os 4 elementos estão presentes. A quarta história, que é contada no capítulo 11 de Gênesis, é a história da Torre de Babel. A descrição do pecado está lá. Depois temos o quê? O segundo elemento. Deus fala, um discurso que vem junto com a punição. Desçamos e confundamos a sua língua. E com essa maldição, as nações se dispersam. Os povos não se entendem mais, por causa da sua arrogância, por causa da sua presunção, um querendo puxar o tapete do outro. Há desentendimento, a inimizade, a falta de compreensão em todos os sentidos, já começar pela própria língua. Um distanciamento, um estranhamento entre os povos, que ficam cada vez mais ensimesmados, uma xenofobia.
a maldição. Praticamente terminamos o capítulo 11 com esses 3 elementos, e a gente fica com dificuldade de encontrar o quarto. Veja, no episódio da Torre de Babel está descrito o pecado, tem o discurso de Deus, tem a punição, e cadê o elemento da graça? Cadê o elemento da misericórdia? Como é que termina o capítulo 11? Termina com uma genealogia. Mas o que genealogia tem a ver com graça? Onde é que está a graça? Onde é que está a misericórdia? Onde é que está a providência divina? Onde é que está a cura? Numa genealogia. Se a gente observar bem, a gente vai notar. Onde é que está o elemento da graça? Está na própria genealogia. Porque essa genealogia aponta que de Babilônia, daquela região, daquele mesmo episódio, geração após geração, se segue até o nascimento de um homem, que é de Ur dos Caldeus, região da Babilônia, de Babel. Nasce, surge e a genealogia conta e aponta nessa direção, de Abraão. Termina a genealogia contando do nascimento de Abraão. E assim terminamos o capítulo 11 em Abraão. E o capítulo 12 já temos Deus falando a Abraão e o chamando. Se no capítulo 11 vemos como as nações estão agora inimigas, separadas, divididas, em guerra, em conflito, amaldiçoadas por conta, em consequência do próprio pecado, no capítulo 12 temos Deus providenciando a cura para as nações. Não é a cura e a bênção para um povo, não é cura e bênção para os judeus, é cura e bênção para todos os filhos de Deus, para todos os povos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não amou Israel de tal maneira, amou a humanidade de tal maneira, que escolheu Israel, que escolheu Abraão. Toda vez que Deus nos chama, toda vez que Deus nos abençoa, quanto mais bênção recebemos, quanto mais luz nós recebemos, mais responsabilidade nós temos. A quem muito é dado, muito é requerido, muito é cobrado. Quem conhece a palavra tem mais responsabilidade de quem não conhece. Quem recebeu a graça e a luz da vida tem a missão de ser um canal, um veículo de luz neste mundo. O cristão que não tentar cristianizar o seu ambiente é fajuto. Nós não podemos represar a bênção. Sabe por que o Mar Morto se chama assim, morto? Porque ele recebe águas dos rios, do Rio Jordão e de todos os outros rios ali daquela região do Sinai, de Israel. E sabe o que ele faz com a água? Ele só bebe, ele só retém. Ele não passa essa água adiante. Ele está morto. É um cara saudável, não tem vida nele. Assim acontece com cada um de nós, quando a gente só recebe. Só recebe. Deus não nos abençoa para que a gente possa ser apenas o objeto dessa bênção, e a história termina por aí, para nós usufruirmos ela única e tão somente. Abraão foi abençoado, e agora recebe a incumbência de ser tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, as mesmas do capítulo 11, que estão agora debaixo de maldição. Deus está se envolvendo. Em Abraão começa a história da salvação. Até os capítulos, principalmente do capítulo 3, descreve a queda, até o capítulo 11, o que predomina é o pecado. É quase uma história da decadência humana, como os homens pecam, insistem em pecar e se distanciar de Deus, trazendo sobre si condenação, trazendo sobre si maldição. A partir do capítulo 12 nós temos, irrompendo na história da humanidade, a salvação e a redenção de Deus, que começa ali. Começa ali e se estende pelas páginas
da Bíblia, pelas páginas da história, e culmina na pessoa bendita de Jesus Cristo. Cristo é o clímax, o apogeu. Abraão recebeu essa incumbência. Nem sempre ele foi fiel. Não começou muito bem lá no Egito, conforme já descreve na sequência. Mas depois a gente vê Abraão, eu vou resumir bem rapidamente, a gente vê Abraão orando, intercedendo por Sodoma e Gomorra, salvando o seu sobrinho Ló, salvando outras 5 cidades pequenas, com seus homens, resgatando elas, libertando. Ele abençoa Abimeleque, Jacó, descendente, neto de Abraão. Ele aprontou bastante, mas veja que na casa de Labão ele foi bênção. Na casa de Labão, no final, quando eles se despedem, Labão reconhece, diz assim: eu sei que por teu intermédio Deus me fez prosperar, Deus me abençoou por tua causa, tua presença na minha casa foi presença de bênção. E Labão representa um outro povo, uma outra nação, que surgirá de seus descendentes, e que foi abençoado, que sabe que a bênção de Deus estava sobre Jacó, e ele recebeu, a partir da bênção de Jacó, foi abençoado também. Está lá. Agora, o filho de Jacó, aquele abençoado José, páginas e mais páginas do livro de Gênesis, os últimos capítulos todos estão dedicados a esse personagem. Para quê? Para mostrar como este homem, melhor do que qualquer outro em Israel, cumpre a promessa, a designação de ser bênção. Aquela que foi a missão, a vocação de Abraão, se vê na pessoa de José. José, vendido como escravo, José que foi preso, José foi exaltado pelos caminhos de Deus, a posição de liderança, de autoridade no Egito. Por conta dele, houve uma interpretação de sonho, uma revelação, um discernimento que salvou o Egito na época das vacas magras. O Egito preparou-se na época das vacas gordas, 7 anos de vacas gordas, e ele se preparou e encheu os celeiros, porque já prevenido por Deus, através de José, sabia que teria os 7 anos de vacas magras. E quando a fome se abateu sobre o mundo, o Egito, o império naquela época, muito forte e poderoso, pôde sobreviver a esta fome, foi salvo e abençoado. Mas não apenas o Egito, todas as nações circunvizinhas também se beneficiaram, puderam ir ao Egito e comprar alimento, porque havia muito alimento, muita provisão. O homem que salvou as nações, o homem que abençoou os povos, foi José. E o capítulo, e todos esses capítulos de encerramento de Gênesis, apontam nessa direção. Este judeu, esse descendente de Abraão, servindo de canal, de veículo de bênção para todas as nações, o resgate e a bênção, alcançando povos, alcançando nações, alcançando o Egito. Tem gente que só pensa que Deus levou praga para o Egito. É bênção para Israel e praga para o Egito. Olha ali, a bênção que Deus levou para o Egito. Quando você examina bem o Antigo Testamento, você vê quanta praga Deus mandou sobre Israel também. Não é apenas o Egito que é punido por Deus. Todos os povos são punidos quando pecam, quando se desviam de Deus. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto também vai colher. Israel plantou idolatria, se distanciou de Deus, não cumpriu sua vocação. 722 a.C., o reino do norte foi destruído, arrasado pelo exército assírio. 586 a.C., a parte sul de Israel, conhecida como Judá, o reino do sul, também foi destruído, agora pelos babilônios.
Veja só, o templo foi caído, a cidade foi destruída, foi queimada, porque pisaram na bola. Tem gente que fala assim: Deus gosta mais de Israel e trata Israel de maneira diferente que ele trata o Egito. Dá uma olhada. Aliás, aqui muito é dado, muito é requerido. Para pensar. A gente tem que fazer uma boa leitura da Bíblia, compreender. Infelizmente, Israel, na maior parte dos casos, esqueceu-se, ignorou a sua grande vocação. Israel existiu, nasceu em Abraão, com a incumbência de ser bênção e luz para todas as nações, mas desviou-se da sua missão. Agora Deus disse que da descendência de Abraão, da sua semente, haveria bênção para todas as nações, não disse? E o que Deus promete, Ele cumpre. E não é Jesus um descendente de Abraão? O Messias não é um descendente de Abraão? Não é ele um judeu? A igreja primitiva não foi formada primeiramente por judeus, apóstolos judeus? Há sempre um remanescente, desde os tempos do Antigo Testamento até no Novo Testamento. A nação de Israel não podia ser confundida com a concepção de povo de Deus, porque povo de Deus já no Antigo Testamento sempre foi aqueles obedientes. Assim como temos aqui uma igreja, e a totalidade dos presentes aqui não podem necessariamente ser confundidas com o povo de Deus. Nem mesmo no grupo mais seleto de Cristo, nos 12 apóstolos, a gente encontra total integridade. Não tinha ali um traidor. Em todos os tempos, em todos os lugares, Deus tem aqueles que são seus, provados, experimentados, que o amam acima de todas as coisas, que levam a sério sua palavra, que o obedecem, que o servem. E no tempo antigo, nos dias do Antigo Testamento, o que víamos ali era um remanescente. Quantas vezes o povo inteiro, a nação quase como um todo, estava desviada, estava adorando a Baal. Nós estamos falando de um povo de milhões, mas tinha 7 mil. Esse é o povo de Deus. Dentre a nação de Israel, verdadeiro povo de Deus eram 7 mil. Quando chega o Cristo, Ele é povo de Deus, Ele é o verdadeiro Messias. Quem abraça o verdadeiro Messias, quem acolhe, quem exerce fé no Messias, são os primeiros discípulos, judeus. Estes formam o povo de Deus, o remanescente de Israel. Está percebendo a concepção? Assim surge a igreja com Cristo. E Cristo é este descendente de Abraão que tem a incumbência de ser luz do mundo, sal da terra. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Jesus voltou-se para os discípulos, seus seguidores, e disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. E quando surge a igreja, ela surge no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, uma profecia que fora dada a Israel, mas não a Israel nação, mas a Israel povo, nos tempos do Antigo Testamento. Agora se cumpre no povo de Israel, no verdadeiro e legítimo descendente das promessas, que são os remanescentes, os fiéis. Ainda 7 mil. No dia que surge a igreja, 3 mil se convertem. 120 estavam no cenáculo.
muitos outros se agregam e abraçam a fé. Esse é o povo de Deus. E no Pentecostes, veja só o que acontece em Pentecostes. Temos um fenômeno de língua, certo? Mas na Torre de Babel, voltando lá atrás, não tivemos um fenômeno de língua? Em Babel temos problemas com as nações, separação das nações. Não existem nações presentes em Pentecostes? Representantes de diversas nações. Olha que sugestivo. E o paralelo você estabelece. Há uma confusão de línguas que dispersa nações em Babel. Há uma unificação de línguas. Há uma língua comum. Há uma língua celestial compreendida por cada um na sua própria língua materna. Fenômeno que se dá na língua e fenômeno que se dá nos ouvidos. Não é isso que vemos? Pedro e os demais apóstolos saíram lá de fora falando em outros idiomas. Esses idiomas puderam ser compreendidos por pessoas de distintas partes do mundo que ali estavam reunidas para a festa de Pentecostes. E tinha gente da Ásia, e tinha gente da África, e tinha gente da Europa. E cada um deles conseguia entender por acaso Pedro falando das maravilhas de Deus, mas eles entendiam na sua própria língua materna. Alguém da Ásia entendia na língua que era dele, na sua língua de berço, tribal. O da África entendia na sua língua tribal e ficava confuso como é que o asiático podia estar compreendendo. Olha só que fenômeno curioso. Pedro fala e só pode estar falando uma língua, mas como é que cada um entende na sua própria língua do coração, na sua própria língua tribal? De alguma maneira há uma língua agora universal, uma língua que está unindo os povos. Há comunicação, há integração, há entendimento, há um efeito reverso, há uma restauração. Esse é o sinal dos tempos. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sinal dos tempos. Se a maldição derramou-se e acabou acontecendo sobre as nações em Babel, e houve confusão de línguas, distanciamento, estranhamento, inimizade, em Pentecostes, com a igreja, com esse remanescente de Israel, com esses legítimos herdeiros do legado de Abraão, temos o quê? A cura para as nações. Que coisa extraordinária. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, e recebereis poder a descer sobre vós meu Espírito, e sereis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E a gente chega já no livro de Apocalipse e percebe uma visão do fim, uma conclusão desse que é o projeto de Deus, o plano de Deus, a história da salvação, o plano que o Senhor tem para a sua humanidade, que Ele criou com muito amor e carinho em Adão e Eva, que Ele ama tanto, esses filhos pródigos, esses filhos distantes, esses povos e nações que estão nas trevas, porque o Senhor veio buscar e salvar os que estão perdidos. O Senhor veio resgatar o que está distante, veio buscar a ovelha que está fora do aprisco, veio desfazer as obras do diabo. O diabo só veio para matar, roubar, destruir, trazer confusão, como vimos em Babel. Em Pentecostes, restauração, cura e vida com abundância. E temos no livro de Apocalipse 20 referências a nações. O termo nações aparece 20 vezes em Apocalipse, não é pouco. E Jesus é chamado Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essas nações são esses salvos que são vistos, uma multidão incontável de salvos diante do trono de Deus, adorando. São salvos provenientes de todas as tribos, línguas, povos e nações. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante. E eles cantam no capítulo 15 o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés.
Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Esse é o último cântico que a gente vai cantar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Olha, a igreja é bem sucedida no seu testemunho. O remanescente. Há muita porcaria hoje acontecendo em nome da igreja. Pastores são pegos com armas, tráfico de armas, escândalos, dinheiro na Bíblia, adúlteros, ladrões, roubadores, crentes falsos, gente se escondendo atrás da Bíblia, gente que carrega arma dentro da Bíblia para roubar. Muito lobo, muito falso profeta, muita palhaçada, muita sujeira nesse mundo. Escândalos que já tinham sido anunciados por Cristo. Escândalos, inevitável que venham os escândalos. Mas ai daqueles por quem veio os escândalos. Jesus já tinha anunciado. Coisas horrorosas acontecendo, meus amados irmãos. Mas sabe de uma coisa? Há sempre o remanescente de Deus. Há sempre aqueles que permanecem fiéis. Fiéis à palavra. Fiéis ao Senhor em todos os tempos. E estes cumprirão a missão e darão bom testemunho. Estes serão luz. Esses não têm propósitos escusos. Esses não têm duas caras. Tem uma só, e um perfil só, e uma conduta só, que engrandece o nome de Deus e prega a palavra. E há uma multidão de salmos sem medida no céu. E onde nós vamos estar? Entre os salvos. Devemos então cumprir nossa missão. Não apenas somos abençoados, mas devemos ser abençoadores.